Silas Malafaia é um pastor ladrão, sim ou não? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse podcast investigativo que acabou de sair alguns dias atrás, onde faz uma varredura sobre a vida do Silas Malafaia, da infância até a sua fase adulta. Mas antes, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui por favor, curta esse vídeo, faça um comentário sobre o que você achou, isso é muito importante para que o nosso vídeo tenha um engajamento alto e possa entregar esse conteúdo para mais pessoas e a gente, consequentemente, a gente possa se motivar um pouco mais para poder produzir cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Pessoal, esse vídeo, esse podcast, né, na verdade não é uma série, é um podcast. Ele acabou de sair, tá no 3º episódio. Eu não sei se eles vão lançar mais alguns episódios, acredito que sim, porque eles prometeram ainda falar mais alguns assuntos lá e tudo mais. Mas eu já assisti esses 3, é bem rápido, ali você, em 1 hora, 2 horas do seu dia ali você vai conseguir ver todo o podcast, ele é só áudio. E antes de mais nada, eu quero dizer que nesse vídeo aqui eu não vou fazer juízo de valor do pastor Silas Malafaia, tá? Não vou fazer juízo de valor, eu vou apenas comentar as coisas que eu vi ali, né? E vou levantar alguns debates, algumas discussões para que nós evangélicos, nós cristãos evangélicos, possamos pensar um pouco mais sobre o cenário da nossa igreja atual. É muito fácil hoje a gente criticar falsos profetas, a gente falar dos missionários mirins que aparecem, é muito fácil a gente falar desses pastores, entre aspas, dando profecia adoidado para todo mundo, mas a gente precisa entender, para que essas pessoas existam, existe toda uma estrutura que tem sido feita com a igreja evangélica para que possa surgir essas pessoas. Então eles se sentem muito confortáveis. Então esse podcast, na minha opinião, ele abre uma discussão muito ampla para coisas que a gente finge que não está vendo. E está acontecendo e a gente precisa fazer alguma coisa. Óbvio que quem separa o joio do trigo é Deus. Só que a gente, como cristãos, membros de uma igreja, a gente precisa fazer alguma coisa para poder mudar esse cenário. Porque a gente está servindo até de escárnio para pessoas de fora que não conhecem o evangelho. Tá? Então, dando aqui início ao comentário, aos comentários, coisas que eu vi no documentário, até fiz uma lista aqui para que eu não pudesse me perder, né? Eu fui assistindo, ouvindo e anotando as coisas. E, a princípio, assim, é um documentário 100% enviesado, tá? É um documentário, eu acho que existem 2 tipos de jornalismo. Existe jornalismo, aquele que a pessoa ela vai fazer uma matéria, ela vai fazer um documentário, ela vai fazer uma investigação e tem que fazer mesmo, só que ela vai com o coração limpo e sem nenhum preconceito sobre aquela investigação que ela vai fazer. Então eu vou começar a estudar uma situação, vou estudar uma pessoa, só que eu vou com o meu coração aberto para ou poder ver um monte de coisas ruins dele, ou ver um monte de coisas boas dele e apenas apresentar para as pessoas. Não foi o que me pareceu desse documentário. Esse documentário me pareceu ser feito por pessoas totalmente enviesadas, pessoas que já tinham algum ponto ou alguns pontos contra o pastor Silas Malafaia e eles apenas correram atrás desses pontos negativos. Tanto que ali não fala de nada legal que a instituição, que a AVEC, que a ADVEC faz. Ali eles apenas pontuam as coisas ruins, né, dentro da cabeça deles, né, para poder apresentar o público. Então, assim, ele é totalmente enviesado, ele é totalmente feito para que as pessoas possam, no mínimo, colocar um ponto de interrogação sobre a vida, sobre o ministério, sobre a igreja do pastor Silas Malafaia. Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo é a gente poder comentar, né, as reais problemáticas que esse documentário traz para a igreja evangélica, como eu falei, tá? Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção dentro desse documentário é que eles tentam a todo momento fazer um paralelo entre o Silas Malafaia do Antigo Testamento, a nomenclatura que eles usam, e o Silas Malafaia do Novo Testamento. Então, o que eles tentam apontar? Que existiu um Silas Malafaia até ali os anos 90, início dos anos 2000, e após isso existiu um outro Silas Malafaia. Pessoal, eu vou falar da minha experiência, tá? Eu cresci vendo o Silas Malafaia. A minha mãe, a minha família, né? Ela era daquelas que em casa, quando dava sábado,
Eu acho que tinha 2 horas de programas, de 2 horas de programa, o programa do Ciro Malafaia na Band. E eu lembro que a gente ficava ali as 2 horas, era normal, as pregações repetiam e a gente estava ali ouvindo. Então, assim, eu fui muito abençoado desde criança, através da vida, do ministério do pastor Ciro Malafaia. Até tem uma brincadeira e o pessoal faz muito meme, né, dele, do tempo que ele era de bigode, ele era diferente. Irmãos, inevitavelmente, isso é uma verdade. O documentário, ele traz esse paralelo de Antigo Testamento do Ciro Malafaia ao Novo. Isso é completamente verdade. De repente, as pessoas que estão agora conhecendo o Ciro Malafaia, que são da igreja dele, são novos, não lembram dele como ele era antigamente. Era outra situação. Óbvio que a igreja evangélica era um outro cenário. Então, os pastores evangélicos, eles tinham uma outra abordagem, tinham uma outra forma de falar. Mas era um outro Ciro Malafaia. E eu nasci aprendendo a gostar do Ciro Malafaia. Nasci aprendendo palavras de confronto, palavras totalmente voltadas para Deus, voltadas para Cristo. Palavras muito duras, muitas das vezes. Ele tem esse jeito eloquente para falar, né? É um jeito que eu gosto, é um jeito que chama a atenção das pessoas. Foi assim que ele cresceu. Mas ele não cresceu apenas sendo eloquente. Porque a gente vê muitas pessoas hoje sendo eloquente, mas não necessariamente pregando a palavra de Deus. Ele era eloquente e pregava muito duro a palavra de Deus. Isso fez com que eu tivesse uma admiração por ele. A minha família, parte da minha família, é da igreja. Eles são membros de uma das igrejas deles, são abençoados nessa igreja, são pessoas que chegaram nessa igreja, passaram por dificuldades na vida e a igreja abraçou. Então, assim, eu vou ser muito hipócrita, eu vou ser muito leviano se eu vier aqui agora. É muito fácil, né? Vim aqui, aproveitar dele e sentar o pau nele. Mas o que eu tenho para falar dele, a minha experiência é isso. Eu fui abençoado quando eu era criança, através das pregações dele. A minha família foi abençoada. A minha família, meus pais foram... Meu irmão foi para a igreja, uma das igrejas dele. Eu até lembrei aqui agora, quando eu passei por essa fase agora de luto, eu morava perto de uma das igrejas dele, eu ia lá, gostava muito das pregações, gostava muito dos cultos. Assim, essa é a minha experiência, tá? Até cogitei, inclusive, ser membro de uma das igrejas dele, né? Que é a igreja do Recreio, no Rio de Janeiro. E... Só que algumas coisas que esse documentário levanta, ele também não pode tampar os olhos, tampar o sol com a peneira e fingir que a gente não vê. Porque realmente, de fato, houve uma mudança ali nos anos 2000 e 2010 do pastor Ciro Malafaia. Foi que, para mim, na minha opinião, tá? Que é o que também acho que, de uma certa forma, o documentário ele tenta falar, que é sobre o abraço do Ciro Malafaia ao neopentecostal, ao movimento neopentecostal, que cresceu muito no Brasil de 2010, 2011 para cá. Então, o Ciro Malafaia, ele surfou essa onda. E, em alguns pontos, pode ser uma coisa boa. Só que, em alguns outros pontos, na minha opinião, são pontos muito pesados, pesam muito contra. Então, entre muitas características do neopentecostal nas igrejas, na igreja do Ciro Malafaia, eu acho que deixa algumas relações um pouco turvas. Como, por exemplo, a confusão entre o que é igreja e o que é empresa. Muitas das vezes, a gente olha a igreja do Ciro Malafaia, a igreja que tem essa vertente neopentecostal, as pessoas falam, é a teologia da prosperidade. Cara, isso inclusive o documentário até fala sobre isso. Cara, eu não vejo assim, tá? Eu não vejo que o pastor Ciro Malafaia ele prega a teologia da prosperidade. Eu vejo que ele se abraçou e não quer sair, gostou de estar abraçado com o neopentecostal. E é muito fácil no neopentecostal você confundir igreja com empresa. Então, o que é igreja e empresa? Acaba confundindo, por exemplo, uma relação. A igreja tem pastor ou tem CEO? A impressão que eu tenho é que na igreja do Ciro Malafaia, eu vou falar só do Ciro Malafaia, não vou falar de outras igrejas não, tá? Vou falar da Advec. É uma igreja que tem um CEO. Não tem um pastor presidente. É um CEO. É um cara que ele manda, que ele pensa, ele quer, ele decide e ele faz. Não é uma igreja metodista, uma igreja batista que tem um corpo de pessoas que, se inclusive quiserem tirar ali o pastor presidente, eles conseguem. Eu não sei, tá? Posso estar enganado, mas eu não sei se na igreja de Advec, se os membros se juntarem, junto com uma
uma junta de governança, não sei como é que se fala, os diáconos da igreja ali, eles conseguem tirar, por exemplo, o Silas Malafaia. Por exemplo, agora, ele vai fazer uma coisa que também é uma coisa muito normal na empresa, que é o pai passar por filho a coisa. Isso é muito natural nas igrejas Assembleia de Deus, né? É tipo uma capitania, vai passando de geração para geração. Será que se a igreja for contra, eles conseguem ir contra ou não? O que o pastor Silas Malafaia quer, ele vai fazer. Dentro dessa relação perigosa que tem do neopentecostal, para mim a relação é ovelhas e cliente. É muito a pessoa, a ovelha quem tá ali ou quem tá ali é cliente. Porque assim, até onde eu sei, é impossível praticamente você chegar ao pastor Silas Malafaia você sendo membro da DVEC. Eu já inclusive vi um vídeo de um humorista que ele foi penalizado, né, pela DVEC, ele era membro da DVEC, ele foi penalizado, ele foi lá na DVEC conversar com o pastor, e o pastor estando lá, tendo oportunidade de falar com ele, né, de repente orientar, aconselhar, exortar ele, não recebeu ele, falou que, aí uma pessoa falou para ele que ele teria que pelo menos 4 vezes lá, que é assim que o pastor Silas Malafaia faz. Não é qualquer um que chega lá e consegue falar com ele. Beleza, entendo que a igreja tem milhares de membros, mas isso me soa muito, muito ruim, um pastor ser inacessível para os seus membros. Porque parece isso, ele gera uma escassez entre os membros dele e a pessoa, e ali são clientes, eles botam o dinheiro dele todo mês ali, né, e não são pessoas ovelhas. Ah, mas tem muitos pastores que podem cuidar deles. Mas, cara, isso não me soa bem. Isso é uma coisa muito... Antigamente, as igrejas, qualquer membro tinha acesso a seu pastor. Hoje em dia, esse movimento neopentecostal fez os pastores virarem super celebridade. E dentro desse modelo neopentecostal, os obreiros são muito facilmente confundidos com funcionários. Então, o que você vê nitidamente nessas igrejas neopentecostais, você vê que é uma igreja que parece uma empresa, tá? Ela tem uma estrutura de empresa, ela tem um cofre de empresa, ela tem um CEO, uma pessoa que manda em tudo, tá? Que não tem ninguém ali que possa confrontar contra ela em momentos necessários, tá bom? Não tô falando que é puxar rebelião, puxar rebeldia para a igreja, mas em momentos necessários, você, pastor, dá um contraponto. E ali, você tem funcionários. Os obreiros, eles não são obreiros da igreja, são funcionários. Então, assim, são aquelas pessoas que vão para a igreja, elas têm rotina de trabalho e quase 100% das vezes elas não recebem nada para aquilo ali. Tem que receber? Não. Mas é muito diferente quando você está numa igreja onde o pastor, ele exerce o pastoreio de uma forma bíblica e os irmãos vão lá e servem com todo prazer, de uma forma voluntária. É muito diferente quando um pastor ele tem uma pegada de empresário, o CEO da empresa, e todo mundo tem que bater continência para ele. Isso é muito comum. Inclusive, teve escândalo agora da igreja Bola de Neve com isso, onde os membros falavam que tinham que trabalhar como manicure, porque tinha um manicure dentro das igrejas Bola de Neve, lanchonete. Quem trabalhava lá era membro da igreja, que estaria de fato servindo na igreja, só que não estava servindo para uma empresa, que era a igreja, que tinha um CEO. Então é uma relação muito, muito turva. E assim, o documentário, ele não deixa nenhuma ilegalidade, não mostra nenhuma ilegalidade do pastor. Só que eles levantam questões que são discutíveis no âmbito moral. Tudo isso que eu estou falando aqui é moral? Ilegal? Eu sei que não é. Mas é moral? É moral, por exemplo, uma coisa que o documentário traz. O pastor ganhar 100 mil reais por mês numa igreja? É moral? Ilegal não é. Tanto que ele fazia umas perguntas para ele e ele fala, eu não sou obrigado a falar meu salário. Todos os padres falam seu salário? Realmente, ele não é obrigado. Não é ilegal ele receber 100 mil reais. Mas é moral um pastor ganhar 100 mil reais de pessoas ali que muitas das vezes estão pagando ali 200, 100 reais de dízimo? E muitas das vezes aquilo ali sufoca ela o mês todo. E eu acredito que as pessoas têm que ser dizimistas, sim. Só que eu acho que tem que ter uma moralidade dentro do salário de pastor. Porque não é assim, minha igreja é grande, então eu posso ganhar 1 milhão de reais. Você ganharia isso na sua profissão? O pastor Silas Malafaia, ele é psicólogo. Ele ganha 100 mil reais como psicólogo? Já ganhou alguma vez na vida? Inclusive, ele se gaba que ele é um dos maiores vendedores de livros da história do mercado gospel. Não é. Augusto Cury vendeu muito mais livro que ele.
Muito mais. Tem milhões de livros que vendem muito mais que ele. Inclusive, a história dele está em recuperação judicial há muito tempo, porque já está a vias de falência há muitos anos. Então, nessas profissões seculares, ele não ganha 100 mil. Por que ele tem que ganhar 100 mil? Isso, para mim, é uma questão moral, não é uma questão ilegal. Outra coisa. É moral um pastor ter avião próprio? Porque ele fala assim, no documentário que o avião não é dele, o avião é da igreja. E isso é uma coisa que ele faz, que o documentário fala também, que é muito imoral, na minha opinião. Que é o pastor, ele ganha tudo que ele ganha, ele bota no nome da igreja. Ou seja, a igreja é isenta por ser uma organização religiosa, ela não paga uma série de impostos. Carros, por exemplo, da igreja, todos os carros que ele usa estão no nome da igreja, não paga IPVA. Só que é carros que é carro da igreja ou carro dele? Se uma irmã lá que não tem carro para poder fazer compras no mês, aquele carro tá para servir a igreja? Não, né? O carro só tá para servir o pastor. Então, gente, o carro não é da igreja, o carro é do pastor, só que tá no nome da igreja. É uma estratégia muito secular, muito mundana, que muitos empresários fazem de colocar os seus bens no nome da empresa, mas para não estar no nome dele, para ele não pagar imposto. Cara, isso é ilegal? Não, mas isso é imoral, gente. Isso é imoral. Avião. Qualquer membro da igreja, qualquer pastor da igreja dele consegue usar aquele avião. Quem usa o avião que mostra no documentário é de uso exclusivo do pastor Silas Malafaia. Então, se é da igreja, qualquer um deveria poder usar. Ou, tá bom, Giovanni, tem muitos membros, não tem como, beleza. Pelo menos os pastores da igreja poderiam pregar? Não. E outra coisa, existem coisas diferentes. Existem missões da igreja dele, existem missões pessoais do chamado dele. E nem todo lugar que ele vai pregar pelo nome da Advec, ele vai como pastor de conferência, né? Esqueci o nome que ele fala, conferencionista, uma coisa assim. Então ele tá indo em nome dele, ele tá ganhando dinheiro para ele, é um salário que até eu não acho injusto, é justo para ele. Mas aí ele usa toda a estrutura que a igreja tem, que quem paga são outras pessoas. E ele fala lá que, não, mas quando é para uso pessoal, eu mesmo arco. Só que não foi isso que constava no imposto de renda dele. Então assim, cara, é muita imoralidade. É muita imoralidade. E outra coisa, é moral um pastor ele ficar ensinando para a igreja que não é papel do membro questionar? Que o documentário mostra vários vídeos do pastor em pregação falando isso. Você não está aqui para questionar o teu pastor. Ai daquele, isso aqui é a clássica, ai daquele que mexia no ungido do Senhor. Ai daquele. Se você acha que teu pastor é ladrão, vai para outra igreja. Então, ele doutrina, com todo o respeito que eu tenho aos meus irmãos da Advec, mas isso é você doutrinar as pessoas a gado. Você não tá pastoreando pessoas, né? Você tá ovelhas no sentido da palavra mesmo. Animais, bicho, pessoas serem assim, ó. Não, o que o pastor fazer é amém. Se ele apoiar a partir de amanhã o Hamas, eu tenho que apoiar o Hamas, porque... Então, ele doutrina a igreja toda a não pensar, a não questionar. Porque, olha, eu fui há muitos anos, né, da igreja do Nazareno. E uma coisa que os meus pastores sempre me ensinaram foi o manual da igreja. Por quê? A gente tinha que dominar o manual. Porque se em algum momento a gente visse que o pastor não estava cumprindo com o manual, a gente poderia convocar uma assembleia para cobrar a satisfação dele ou até para tirar ele. Tem manual na Advec? Hoje um membro da Advec insatisfeito, o que ele tem que fazer? Tem que fazer o que o pastor Silas Malafaia ele fala. Vai para outra igreja, sai. Tá insatisfeito? Sai. É isso. É isso. Então assim, irmãos, como eu falei, não achei nada ilegal no vídeo, não acho que ele é ladrão, não acho nada que ele é mau caráter. Só que quando a gente vai pro assunto, pro ponto da imoralidade, a gente consegue ficar aqui um dia falando sobre esse documentário, sobre práticas muito questionáveis, práticas que às vezes as coisas não mas tem mau cheiro, é feio, tem mau cheiro, mas não é legal, porque é imoral. E tudo isso joga muito contra a igreja, porque a gente está vendo cada vez mais pessoas indo para outras religiões, pessoas se apartando da fé justamente porque elas estão cansadas. Ó, justifica? Não, porque Deus não tem nada a ver com isso. Só que as pessoas elas entram num contexto de igreja errado, onde eles são levados a tomar decisões erradas a todo momento. Então, irmãos, esse é o que eu fiquei, tô ansioso para os próximos episódios,
mas o conselho que eu tenho é que você veja com seus olhos esse documentário, retenha o que é bom, ouça de tudo e retenha o que é bom. É enviesado, na minha opinião, foi feito para poder perseguir ele realmente, foi feito para já levar pessoas a terem a opinião deles, né, dos organizadores desse podcast, tá? Tudo isso. Porém, pastor Silas Malafaia, membros da Advec, não fiquem chateados comigo. Porém, há muita imoralidade, sim, em tudo que foi apresentado, e fatos, tá? Não são falácias, não, são fatos. Fatos. Então, que Deus nos abençoe. E comenta aí o que vocês acharam desse review sobre o podcast. Bota a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre igrejas neopentecostais. E vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo.